Você já pensou que uma única decisão com XRP pode mudar radicalmente seu saldo? Para cima ou para o buraco? Não entender o momento certo pode te fazer perder a chance de multiplicar seu dinheiro, ou pior, amargar um prejuízo difícil de recuperar. O que parece ser a oportunidade do ano pode esconder um dos maiores riscos para quem age por impulso no mercado cripto. Nos últimos dias, analistas respeitados destacaram um padrão técnico poderoso, o Bull Flag semanal, capaz de levar o XRP a valores que nunca vimos antes. Segundo o XRP_Crow, se o preço fechar esta semana acima de $3,60, podemos mirar alvos ousados como 6, 13 e até $23 por moeda. Mas esse cenário só vai se concretizar se algumas confirmações técnicas aparecerem. O próprio analista avisa: o próximo movimento explosivo está carregando, mas tudo depende de romper com volume alto e indicadores como o índice de força relativa apontando para cima. Sem esses sinais, o setup pode virar armadilha, jogando para baixo quem entrou no topo. Com o entusiasmo subindo, o alerta é claro: não caia na armadilha do FOMO. Agir sem esperar o sinal certo pode transformar expectativa de lucro em prejuízo imediato, e alguns já sentiram isso na pele. Agora, cada decisão pesa no bolso. O XRP tem se mantido estável acima de $3, e a possível aprovação de ETFs deixa muita gente com medo de ficar de fora da próxima multiplicação. Só que, como o mercado já mostrou, euforia sem base pode custar caro. Então, antes de decidir se entra ou sai do XRP, vamos analisar juntos o que é hype e o que são métricas reais. Seu próximo passo pode ser o divisor de águas entre lucro e prejuízo. Vamos mergulhar nos dados, entender o contexto e separar as oportunidades reais das armadilhas ocultas. Preparado para não ser apenas mais um na multidão? Por que todo mundo só fala de XRP agora? E o que faz esse momento ser diferente de todos os ciclos anteriores? Se você acompanha o mercado cripto, já percebeu que o XRP voltou para o centro das atenções, e não é à toa. Depois de anos de incerteza, a moeda atingiu estabilidade acima dos $3, despertando não só os investidores, mas também grandes instituições e analistas técnicos de peso. O contexto explosivo do processo da Ripple contra a SEC chegou ao fim e todas as apelações foram retiradas. O XRP eliminou uma das principais incertezas que travavam seu potencial. Agora, com pedidos de ETFs em análise e rumores de aprovação inevitável, o mercado começa a enxergar a possibilidade de uma arrancada histórica. O preço opera em torno de $3,17, com uma resistência crítica marcada em $3,60. Esse nível é visto como a grande barreira. Se superado com força, pode abrir caminho para alvos muito mais ambiciosos. Mas por que tanto otimismo? Os gráficos semanais mostram a formação de um Bull Flag clássico, um padrão técnico raro, que, quando confirmado, costuma antecipar grandes movimentos de alta. Segundo o analista XRP_Crow, uma quebra acima dos $3,60 pode disparar uma pernada rumo a $6, $13 e até mesmo $23 ainda neste ciclo. Outros especialistas apontam que a consolidação acima da linha de tendência de $3,02 gera alvo imediato em $3,30 dentro de 4 semanas. Além da análise técnica, há fatores fundamentais pesando a favor. O interesse institucional está crescendo, impulsionado por expectativas de aprovação de ETFs e sinais de entrada de grandes players, como a BlackRock, especialmente antes de eventos aguardados como a Conferência Swell. O próprio comportamento das baleias e a movimentação on-chain sugerem acumulação e posicionamento para um possível movimento explosivo. Só que todo esse cenário traz riscos gigantescos. O sentimento de FOMO, o medo de ficar de fora, pode cegar o investidor diante de armadilhas clássicas do mercado. É fundamental entender que, sem a confirmação clara dos padrões técnicos e volume consistente, o rally tão esperado pode virar frustração rapidamente. Quem não avalia o contexto, talvez entre tarde demais ou venda cedo demais, perdendo tanto a chance de multiplicar o capital quanto a oportunidade de proteger o patrimônio. Agora que você já entendeu por que o XRP voltou a ser o centro das atenções e por que esse ciclo é diferente, chegou a hora de analisar os sinais gráficos.
Será que o Bull Flag é real ou estamos diante de mais um desenho bonito que pode enganar até os mais experientes? Vamos mergulhar nos padrões gráficos, entender o Bull Flag no detalhe e descobrir se há sinais concretos de que o rally está realmente prestes a começar. Se você acha que já perdeu oportunidades demais no mercado, preste atenção. O que vai acontecer com o XRP agora pode decidir se você vai multiplicar seu dinheiro ou assistir tudo passar pela janela. Será que, desta vez, o XRP vai realmente romper? Ou será só mais um truque que arranca dinheiro dos ansiosos? Milhares de pessoas estão de olho no gráfico, enxergando um Bull Flag perfeito. Mas será que esse padrão é mesmo a senha para transformar alguns poucos reais em um patrimônio? Ou é só mais uma armadilha clássica do mercado cripto, capaz de acabar com meses ou até anos de esforço? O Bull Flag semanal do XRP está atraindo até os analistas mais desconfiados. Nomes como XRP_Crow destacam que, se o preço fechar uma semana acima de $3,60, pode ser o gatilho definitivo para um movimento explosivo. E não é conversa de youtuber. Essa ruptura pode abrir caminho para alvos como 6, 13 e até $23, valores que podem literalmente mudar vidas. Mas não se iluda, romper resistência exige mais que torcida. Instituições e traders experientes esperam por confirmação real. Não basta passar dos $3,60. É preciso fechar a semana acima disso, com volume forte. Sem esse filtro, o risco é cair em um falso rompimento, que liquida qualquer um que entrou cedo demais, transformando expectativa em prejuízo. É por isso que tantos analistas repetem: setup bonito não garante dinheiro no bolso. Gerenciamento de risco é obrigatório. Apostar tudo só porque o padrão parece perfeito pode ser receita para ver seu capital derreter em dias. Por outro lado, esperar demais pode significar perder um dos maiores rallies dessa década e ficar só com o arrependimento. O FOMO, medo real de ficar de fora enquanto outros lucram, está no limite. O burburinho em torno da possível aprovação de ETF do XRP, os movimentos de gigantes como BlackRock e a expectativa para a Conferência Swell 2025 só aumentam a pressão para agir logo. Até o ChatGPT destacou: se o XRP romper a zona dos $3, o buzz institucional pode acelerar a alta de forma brutal. Mas o que seria o gatilho decisivo? Especialistas do mercado tradicional apontam: falta uma faísca para mover o XRP, seja a confirmação do EPF, uma notícia macroeconômica positiva ou um salto no volume institucional. Se esse evento coincidir com o rompimento técnico, a movimentação pode ser devastadora. Seu saldo pode decolar ou evaporar. Por isso, o conselho de quem entende do jogo é direto: não opere por ansiedade, espere a confirmação. Quem entra cedo demais pode ver o dinheiro sumir num piscar de olhos, mas excesso de cautela pode custar uma oportunidade rara de mudar de patamar financeiro. O grande dilema é esse: ninguém quer ser liquidado num falso rompimento, mas também ninguém quer assistir ao foguete decolar sem estar a bordo. No fim das contas, algumas velas semanais podem decidir o destino do XRP, e talvez o seu também. Vai ser o momento em que você finalmente acerta o timing ou só mais uma decepção para a conta? O segredo, como sempre, está em equilibrar coragem e disciplina. A seguir, vamos destrinchar exatamente o que você deve observar no gráfico e nos bastidores para não ser pego de surpresa e nem ficar de fora caso a explosão aconteça. Fica atento, porque essa pode ser a diferença entre ganhar e perder dinheiro de verdade. Imagine perder a chance de multiplicar seu patrimônio porque ficou do lado de fora. Ou pior, entrar na hora errada e ver seu dinheiro sumir. Você está mesmo preparado para lucrar com uma possível explosão do XRP? Ou vai só assistir enquanto outros aproveitam? Aqui está o que está em jogo. Os próximos movimentos do XRP podem transformar a vida de quem estiver posicionado no momento certo. Analistas como o XRP_Crow enxergam um padrão clássico de Bull Flag no gráfico semanal, com projeções técnicas de preço chegando a 6, 13 e até $23. Não é só teoria, são cálculos baseados em movimentos anteriores e força do rompimento.
O valor do XRP já se aproxima de pontos decisivos, com 3 dólares e 60 centavos sendo a resistência principal. Se o fechamento semanal acontecer acima desse patamar, junto com o aumento do volume e indicadores como o RSI e MACD mostrando força, pode começar uma corrida que nunca vimos antes. Nessa situação, grandes traders e algoritmos institucionais entrariam comprando pesado, elevando a pressão de alta e deixando quem está de fora para trás. Mas muita atenção! Essa disparada só acontece com confirmação real. Um rompimento falso pode pegar muita gente desprevenida, causando perdas graves para quem entra só pela empolgação. Já vimos ativos com padrões perfeitos desabarem por falta de liquidez ou mudanças súbitas no mercado. E quem estava mal preparado pagou caro. Os ETFs e os institucionais podem ser o divisor de águas nesse cenário. Especialistas apontam que a aprovação de um ETF de XRP não é mais questão de se, mas de quando. Com isso, o fluxo institucional entraria forte, validando o ativo para grandes fundos e mudando o jogo. Se somarmos essa aprovação à resolução do processo contra a Ripple, o cenário pode finalmente ficar limpo para o XRP explodir. Porém, não se iluda, mesmo com tudo resolvido no campo jurídico, o contexto macroeconômico segue pesando. Se houver uma reviravolta global, como alta de juros ou restrição de liquidez, até o melhor dos padrões pode falhar e virar armadilha. Por isso, especialistas alertam: prenda-se ao sinal, não ao sentimento. Ou seja, espere a confirmação do rompimento sem cair no FOMO e arriscar tudo em um momento errado. O risco nunca esteve tão claro. Quem acertar o timing pode conquistar uma valorização histórica e, talvez, mudar de patamar financeiro. Já quem agir sem plano ou acreditar que o rally é garantido, corre o risco de ficar preso no topo, ou, pior, perder tudo em uma queda repentina. O XRP está em uma encruzilhada real. O caminho é extremo, ou uma valorização histórica, ou uma decepção dolorosa para quem não souber se proteger. Fatores como ETFs, entrada institucional e decisões macroeconômicas vão definir seu destino. Mas afinal, como se posicionar para não cair nas armadilhas do mercado e realmente aproveitar essa possível virada? É isso que vamos descobrir agora. Fique atento, porque nos próximos minutos você vai entender estratégias práticas para não ser mais um entre os que perdem dinheiro no mercado. Vamos direto para o que realmente funciona. Você já pensou que um único clique pode decidir entre multiplicar seu patrimônio ou ver tudo escorrer pelos dedos em minutos? Essa é a linha tênue entre o investidor que dorme tranquilo e aquele que carrega arrependimento por anos. Não se trata de acertar o alvo mais alto, mas de entender o momento certo de agir ou de esperar com inteligência. Agora, o XRP está no centro dos holofotes. Analistas enxergam um padrão clássico, o Bull Flag semanal, sugerindo potenciais de alta até 23 dólares. Mas existe um divisor de águas. Só um fechamento semanal acima de 3 dólares e 60, com volume crescente e sinais fortes no RSI e MACD, transforma a expectativa em oportunidade real. Se você considera entrar pesado ou reforçar sua posição, atenção máxima ao FOMO. Muitos já perderam fortunas ao ignorar sinais de alerta, acreditando que padrões clássicos nunca falham. Pesquisadores enfatizam: gestão de risco não é opcional. Pode ser a diferença entre crescer o saldo ou virar apenas mais uma estatística. Alavancagem é outro perigo. Muitos estão ampliando exposição apostando no rompimento, mas um recuo brusco pode liquidar posições em questão de minutos, fazendo o patrimônio evaporar. Por isso, definir stops e limitar o tamanho das posições não é luxo, é questão de sobrevivência. Quer realmente montar uma estratégia sólida? Pergunte-se: já tem posição ou vai entrar agora? Aceita o risco de perder parte ou todo o capital? Tem disciplina para esperar confirmação antes de agir? Essas respostas podem definir seu futuro financeiro. Ferramentas como gráficos semanais, alertas em regiões decisivas e o acompanhamento atento do volume ajudam a filtrar ruídos perigosos. Lembre-se, perder uma explosão é melhor do que entrar cedo demais e amargar prejuízo. O investidor que prospera no longo prazo é aquele que assume riscos calculados, não quem aposta tudo num palpite.
No fim, seguir a manada pode custar caro, às vezes, tudo. Mas com estratégia e disciplina, você pode ser um dos poucos que surfam as grandes ondas sem perder o sono. Mas como identificar esses sinais de confirmação e evitar armadilhas? Vamos detalhar, passo a passo, como analisar o gráfico e proteger seu capital. Em momentos decisivos como esse, uma escolha errada pode custar anos de ganhos, ou abrir portas para multiplicar seu patrimônio. Entre agir por impulso e agir com estratégia, só um caminho permite capturar grandes oportunidades sem se destruir no processo. Agora ficou impossível ignorar o XRP, onde decisões apressadas podem resultar em perdas dolorosas ou ganhos históricos. O rompimento acima dos $3,60, aliado a volume crescente, tem potencial para impulsionar o preço até $23. Mas, sem garantias, o risco de um falso rompimento é real, e o mercado já provou que pode surpreender para qualquer lado. O entusiasmo é palpável. Analistas como o XRP_Crow destacam a formação de um bull flag semanal, um dos padrões mais confiáveis da análise técnica, sustentado por fundamentos sólidos, incluindo o fim do impasse judicial entre Ripple e a SEC. Com expectativas de aprovação de ETFs e participação institucional crescente, os sinais apontam para uma possível alta explosiva, mas, enquanto não houver confirmação, tudo permanece em incerteza. Neste cenário, o maior perigo não é só perder a chance de multiplicar capital, mas ser engolido pelo FOMO e agir antes da hora, arriscando tudo. Como lembra um analista, não basta identificar o alvo, é preciso gerenciar o risco no olho do furacão. Decidir entre esperar a confirmação ou entrar antecipadamente pode definir não só seu resultado neste ciclo, mas o rumo da sua vida financeira. Então, fica a pergunta: você vai repetir os erros do passado, cedendo à euforia? Ou vai aplicar estratégia, disciplina e paciência para finalmente capturar uma grande oportunidade sem colocar tudo a perder? A escolha é sua, mas o próximo movimento do XRP não vai esperar ninguém. Se você quer transformar oportunidades em resultados concretos, entenda os sinais e saiba exatamente quando agir. No próximo vídeo, vamos mostrar como separar hype de confirmação para não ser pego de surpresa.